Olá, este é o Enfoque Jurídico, um programa de entrevistas que tratam de temas relevantes e importantes para toda a sociedade e para os cidadãos. Hoje nós temos um convidado muito especial que eu quero que vocês conheçam agora. José Horácio Halfer de Rezende Ribeiro é advogado militante desde seu bacharelado em 1994, tendo estagiado e exercido a advocacia com o professor Miguel Reale e com o seu pai, Renato Ribeiro. Presidente no Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, diretor tesoureiro na Fundação NUS e Miguel Reale, sócio fundador na Ribeiro e Abrão Advogados. Bem, muito bom. Queria também complementar, dizendo que o Dr. José Horácio, nosso convidado de hoje, ele é o coordenador da Revista de Direito Bancário e de Mercado de Capitais, um dos mais importantes periódicos, dessa área, e também, ainda dentro do Instituto do IASP, ele também coordena o Letrado, que é um periódico bimensal, que nós vamos conversar aqui na entrevista. Dr. José Horácio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui em nossos estúdios para falar um pouquinho do IASP e um pouquinho do direito bancário de uma forma geral. Muito obrigado pela sua presença. E eu começo perguntando sobre o IASP, o Instituto dos Advogados de São Paulo, uma instituição tão importante que talvez a mais antiga, mas quero ouvi-lo que o senhor traga para nós aí os esclarecimentos para os nossos telespectadores. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço, Ricardo Castilho, a oportunidade de estar aqui no Enfoque Jurídico. É um programa bastante dinâmico e interessante que nós temos acompanhado na televisão, com vários colegas, amigos presentes. E o Instituto dos Advogados de São Paulo, em todos esses colegas que têm vindo ao programa, vários amigos e que fazem parte do nosso instituto como você. Então, é uma honra poder participar de um grupo tão seleto, é quase um celibato talvez, né? O Instituto, ele, na verdade, em São Paulo é a instituição jurídica mais antiga, no Brasil é a segunda instituição jurídica mais antiga, ele foi fundado em 29 de novembro de 1874. A mais antiga é o Instituto dos Advogados Brasileiros, que tem sede no Rio de Janeiro, e fundado no dia 7 de agosto de 1843, ou seja, nesse ano o IAB faz 170 anos e no ano que vem o Instituto faz 140 anos. 140 anos, quero dizer, assim, é uma instituição, o Instituto ainda é mais antigo que a própria OAB. Muita gente não sabe disso, né? É muito interessante porque é a razão do próprio Instituto, né? O nome do Instituto antigamente era Instituto da Ordem dos Advogados de São Paulo. Por quê? Porque como na capital do Império à época, no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo, a preocupação eram os advogados que estavam se formando, e então advogavam na Praça de São Paulo ou na capital do Império no Rio de Janeiro, pudessem ter algum tipo de organização que cuidasse dele. Então a ordem hoje, nós todos sabemos que ela cuida exatamente das inscrições, das aprovações dos exames, de toda a organização dos advogados. Sem o registro na ordem dos advogados, não há possibilidade, não se pode advogar. À época não existia isto. Era apenas o bacharel, ele já estava capacitado a advogar. Então o Instituto ele nasceu também com essa necessidade de ter uma organização, e manter um elo cultural. Em 1930, com a criação da Ordem dos Advogados, o Instituto então passou a ter só que não é pouco, este papel cultural e não mais de organização. Mas é muito interessante porque exatamente este elo ele permanece. Então, até o Estatuto da Advocacia, em 1994, que é a lei que hoje rege a nossa profissão, o Instituto indicava 1/6 dos conselheiros. Em 1994, não houve mais houve com a mudança da lei, não houve mais essa indicação de 1/6 do Conselho da Ordem dos Advogados, mas o presidente do Instituto dos Advogados de todos os estados é conselheiro honorário da Ordem. Então, daí, vamos dizer, nós percebemos que é bem clara a ligação histórica do Instituto com a Ordem, ao longo desse tempo todo, o Instituto caminhando aí para os 140 anos, nós tivemos a oportunidade de participar, o Instituto participou da vida política, não só de São Paulo, mas do Brasil.
Se nós observarmos os ex-presidentes do Instituto na galeria dos ex-presidentes, eu sou o 36º nessa linha de sucessão, mas tivemos nomes como Francisco Morato, Vicente Rau, ou seja, personalidades que fizeram a diferença não só em São Paulo, como eu disse, mas no Brasil. Que ajudaram não só a construir o direito, mas a própria história política, econômica e social do país, né? Então, Sem assim, dúvida. nesses 140 anos, José Horácio, o que você destacaria, então, no trabalho do IASP, assim, de mais relevante, seja no aspecto legislativo, seja no aspecto propriamente da nossa profissão? Me parece muito relevante um código de ética profissional, que o Instituto, isso no século passado, promoveu um estudo, e apresentou esse trabalho para a sociedade e foi a base da própria, toda a ética profissional que hoje rege e é uma missão muito importante da própria Ordem dos Advogados, que é o problema da conduta, né? Com a questão dos valores, a questão da ética, ela está ligada com a conduta. Ethos é uma palavra do grego que significa comportamento, é conduta, né? Então a ética, ela é conduta. Então, quando se tem uma conduta adequada, você não tem o problema, né? Então, o cumprimento das obrigações vai muito da ética, da conduta, né? Então, um investimento na ética é um investimento em benefício da sociedade, né? Então, o discurso da ética que é feito, muitas vezes é um discurso que é muito, muito etéreo, né? Sim. E a gente percebe a diferença quando você tem, nós somos da época que existia na nossa escola, né, a disciplina de educação moral e cívica, né? Então ali você tinha elementos que eram elementos principais de direito. De cidadania, né? De cidadania, de dignidade. Mas, mas que estão na nossa Constituição, e não porque estão na Constituição, mas porque são elementos fundamentais, né? Então hoje, reafirmar isto numa sala de aula nada mais é do que fazer com que o aluno tenha a percepção, o jovem tenha a percepção disso, né? Entenda o porquê, a importância social de você participar de uma sociedade, de você ter fraternidade, de você ter solidariedade. Então isso ele se concretiza, se materializa, né? Eu tive a grata satisfação de trabalhar na minha vida profissional com o professor Miguel Reale, e ele foi o responsável foi o coordenador da comissão que elaborou o Código Civil. Código Civil. Né? E o Código Civil é um código que ele tem 3 princípios fundamentais, né? Que é o da eticidade, o da socialidade e o da operabilidade. E é uma relação bastante clara da importância que se tem essa questão do comportamento e da visão que nós não estamos sozinhos mais. Hoje nós vivemos numa sociedade de massa e a nossa atitude é uma atitude que reverbera e que tem consequências que estão muito além daquele ser humano que está ali ao nosso lado que nós estamos enxergando. Não é? Sim. E José Horácio, com relação ao crescimento ou à ampliação do número de profissionais na área jurídica, a atuação do IASP, ela se mostra imprescindível, sobretudo na questão da manutenção dessa ética que se faz imprescindível na nossa profissão, né? Em qualquer uma, mas com todo respeito a todas as demais, mas a do advogado, ela prescinde muito da ética, sobretudo porque tratam de questões com segurança, patrimônio, a vida, enfim. É uma profissão por excelência de ética, né? Então, o papel do IASP com relação a essa questão do Código de Ética, como você bem colocou, é muito, muito relevante. Mas é notório que nós assistimos aí nos últimos, talvez eu possa dizer, nos últimos 6, 7 ou 8 anos, né, o crescimento dos cursos jurídicos. É uma discussão já até quase que ultrapassada, mas o número de profissionais que nós temos hoje, não raramente são noticiários de crimes na televisão. Como é que você vê isso sob o ponto de vista da eticidade e também da profissão em si? Você acha que nós temos um desgaste
Não há dúvida que existe o desgaste, né? E não há dúvida também que é bastante triste a constatação dessa circunstância. Mas o fato é que nós devemos buscar uma solução para isto, não é? E para buscar a solução é fundamental identificar o problema. E quando se diz identificar o problema, não é só a consequência dele, é o que leva a esse quadro que nós temos hoje. Então, se nós imaginarmos que até 1988 nós não tínhamos uma Constituição que garantia direitos para as pessoas, né? Então o que nós vivemos foi uma descoberta de que as pessoas tinham direitos. E com essa descoberta, o que elas fizeram? Elas foram ao Poder Judiciário. Concomitante a isto, nós tivemos a implementação das ferramentas de internet, dos próprios computadores. A própria abertura do ensino, que foi uma abertura extremamente importante, porque as pessoas têm que se educar. Sob o ponto de vista de inclusão e de acesso, sem dúvida alguma. Além disso, o país evoluiu enormemente. Então nós tivemos aí uma grande, desde do início do século passado, uma mudança radical daquele que morava no interior e que veio morar nas cidades. Então esse próprio crescimento demográfico. Tudo isso fez, e o próprio desenvolvimento do país, com a economia, as pessoas tendo condições de comprar mais, de adquirir mais bens, serviços. As relações se ampliaram e é natural que, pela ampliação das relações, os problemas surgem, não é? E as pessoas tendo consciência desses direitos, e aí o marco da Constituição, mas aí em 88 você tem Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, todo um arcabouço, né, com um número muito maior de advogados no mercado, e vamos dizer, o Poder Judiciário não se estruturou para receber todo esse tipo de demanda. Então você acredita que nós temos aí dois pesos e duas medidas. Aí nós temos de um lado um grupo de advogados, talvez, não entrando no mérito do ensino jurídico, mas talvez não tão bem preparados, e de outro lado também o problema do judiciário. Quer dizer, esses dois fatores aí, porque o direito, ou talvez a vida, a sociedade tem que ser vista antes e depois de 88, né? Sem dúvida, então, mas assim, o que me parece, e aí pensando um pouco na solução, é a questão de política pública. Qual é a política pública em relação ao ensino jurídico, ou ao ensino, ou ao poder judiciário? Não há clareza em relação a isto. Por que não há clareza? Porque não há planejamento. A crítica ela não é a um determinado governo, a crítica é não se pensar um plano nacional de educação, um plano nacional para o Poder Judiciário. E hoje nós estamos enfrentando uma situação que ela para nós ela é emblemática no Instituto, que é o processo judicial eletrônico. Porque o processo judicial eletrônico, que está sendo implantado, né, e que evidentemente é uma questão cultural, né, de mudança de mentalidade, né, esse processo judicial eletrônico vai fazer com que as pessoas tenham também uma condição muito maior de organização, de gestão, né? É um assunto a ser efetivamente aprofundado. Claro, e certamente o IASP tem um posicionamento e uma atuação dentro desse contexto, né, de evolução. Acho que isso é condição até para que nós consigamos continuar, né, com a dignidade da nossa profissão. José Horácio, eu vou pedir licença para fazer um breve intervalo e nós voltamos para falar desse tema e também de outros que acho que é importante que as pessoas conheçam o Instituto e o trabalho que nele é desenvolvido. Então, nós voltamos em um minuto com o Enfoque Jurídico. Para estar bem informado, baixe no seu tablet ou computador o aplicativo do jornal Diálogo Metropolitano. Na App Store e no Google Play ele é gratuito. Notícias do Rio de Janeiro e São Paulo em edições distintas. Você confere com a experiência de 60 anos de jornalismo da Alpha Prime Editora. Adquira as obras do professor Ricardo Castilho. Filosofia do Direito, um manual indispensável para aqueles que desejam conhecer os jusfilósofos de todos os tempos.
e Direitos Humanos. Um livro para todos os operadores do direito e os interessados em aprender a evolução do homem. saraivajur.com.br. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico. Mande um e-mail para nós, contato@enfoquejuridico.com.br, com suas críticas e sugestões. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o Dr. José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. José Horácio, nós falávamos no bloco anterior sobre o processo eletrônico judicial. Como que o IASP se posiciona ou qual é o seu posicionamento em relação a essa nova tendência ou essa necessidade que tem de modernizar o nosso Poder Judiciário? Nós conversarmos aqui, essa conversa é também com o nosso amigo telespectador, a respeito do processo judicial eletrônico, como um exemplo dessa necessidade de uma política pública. E é um exemplo, como eu disse, emblemático dessa necessidade de se estabelecer, e a nossa posição, a posição do Instituto, é que deva existir um processo judicial eletrônico único. Por que único? Porque nós temos 27 estados da federação e nós temos mapeados, em início de funcionamento, 45 sistemas. Então imagine um advogado, para o exercício da profissão dele, a gestão disso tudo, tem que conhecer 45 sistemas. Então, do ponto de vista, inclusive, de gestão, se nós pegarmos como exemplo qualquer negócio, o sistema de franquia, que é um sistema que tem sido bastante desenvolvido, qualquer uma delas, da menor para a maior, existe uma preocupação de uniformização de sistema. Claro. Você tem o único sistema para funcionar. Então, é inimaginável que o Poder Judiciário, né, não aplique esses mesmos princípios para a gestão. E inclusive do ponto de vista de economia, porque cada tribunal, existe a lei que permite que cada tribunal desenvolva o seu sistema. Mas isto necessita efetivamente de uma mudança. Por quê? Porque com os recursos unificados, sem dúvida nenhuma se conseguirá fazer algo melhor. Só por isto, não. Porque o mesmo processo de alimentos, de discussão de direito de família, uma discussão societária, uma discussão criminal, qual que seja essa questão, ela é igual no sul ou no norte do país. Claro. Agora, o que você está colocando, então, em verdade, é um sistema de informação que trata de temas diferentes, mas com o mesmo tem os mesmos processos, o mesmo fluxo. Parâmetros. Né? Tá. Nós temos que ter uma uniformidade de parâmetros. Então, se eu vou classificar tipos de ações, elas valem para qualquer estado, para qualquer situação. São os tipos de ações. Então, por que cada tribunal vai criar o seu sistema? E fazer com que o advogado tenha que aprender a trabalhar com cada um desses sistemas. Isso sem discutir o problema cultural que nós estamos falando, que é uma mudança de cultura, que os mais jovens, obviamente, vão conseguir com mais facilidade entender o funcionamento, né, utilizar as ferramentas tecnológicas para isso. Mas isso realmente é uma questão de tempo, né, de se entender que há necessidade de uma transição disso e que isso vai ser em benefício de todas as pessoas, né? Mas o nosso ponto é como não se pensa numa política pública para isso. Então, o Instituto iniciou uma campanha, né? E essa campanha tem o apoio da OAB Nacional, né? E existe nós estamos fazendo uma pressão efetiva para que haja um processo judicial eletrônico único, né? Como uma política pública. Né? Hoje nós temos, né, José Horácio, vários estados, inclusive em São Paulo, o processo judicial eletrônico, né, a Justiça Federal tem implementado e me parece que tem funcionado em alguns estados. Me parece que a efetividade, o acesso e a busca e a entrega da justiça... Então, mas desculpa te cortar, Ricardo, mas assim, é impressionante esse seu exemplo, porque nós temos, em São Paulo nós temos 3 modelos. Nós temos o trabalhista, que é uma justiça federal, no conceito de justiça. Nós temos a Justiça Federal, que foi o pioneiro,
que foi o Juizado Especial Previdenciário, que muitas pessoas conheceram esse sistema, que era um sistema onde tiveram o problema dos benefícios previdenciários. Sim. E tiveram até circunstâncias de recomposição, onde as pessoas colocavam seus documentos pelo correio mesmo, e existiam uns formulários. E, assim, é um incrível exemplo de acesso à justiça. Sim. Né? Foi o modelo do Juizado Especial Previdenciário, que também está no guarda-chuva da Justiça Federal. E nós temos a Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça, que começou a implantação do processo judicial eletrônico. 3 modelos totalmente distintos, né? E o da Justiça Federal, um modelo caseiro. Foram desenvolvidos pelos próprios funcionários do tribunal. O que, se por um lado é interessante do ponto de vista do conhecimento, porque são eles que conhecem a realidade, as dificuldades, as próprias necessidades para montar um sistema deste, não são pessoas altamente especializadas, claro, para tanto, não é? Então a concentração disto num grupo que possa ter alta especialização, inclusive por conta da segurança. Claro, e até pensando já no aspecto constitucional, o princípio da isonomia. Você imagine que um Estado tem um sistema que proporcione uma celeridade ou então uma tramitação de um processo dentro das diretrizes processuais, mas que tem aquele fluxo, e um outro Estado tem um trâmite completamente diferente. Então, pode ter prejuízo para as partes na tutela jurisdicional. Penso. Talvez seja esse o argumento mais... Sabe, e o Instituto começou a trabalhar nisso, isso é um conceito que se chama jurimetria. A jurimetria é exatamente a coleta de dados e de forma a colocar isso organizada. Tá. Então, sem a avaliação. Ali você não tem uma avaliação dos dados, você tem um agrupamento desses dados. E com isso você consegue entender fluxo. Então, por exemplo, um processo físico leva mais tempo do que um processo digital, do que o processo eletrônico. E por que ele leva mais tempo? Porque um fica na prateleira e ele fica esquecido, e o outro, ele pisca na tela do teu computador. Ele trava o teu trabalho enquanto você não libera a tarefa que você tem. Entendi. Então, com isso você consegue identificar quanto tempo você leva para uma determinada tarefa. A Getúlio Vargas fez uma pesquisa um tempo atrás, muito interessante, que identificou que os juízes, em média, num processo, se dedicam num processo 4 horas, em média. E, em média, esse processo leva 5 anos. Isso em primeira instância. Então, é um parâmetro completamente antagônico. Aí você parte para conclusões, estudos, mas a partir destes dados. E o processo judicial, sem dúvida nenhuma, vai reduzir drasticamente a Justiça Especial Previdenciária, como eu disse, da Justiça Federal, tem já esses números que mostram o quanto se reduz o tempo do processo, não é verdade? Mas a jurimetria vai nos ajudar a identificar e mostrar os benefícios, né, de você utilizar, porque senão o argumento fica um argumento retórico. Claro. Não é? Somente, não é porque a questão da isonomia, ao porque contrário, eu acredito, né? Se eu acredito, eu vou fazer a defesa do que eu acredito. Agora, se eu conseguir demonstrar de forma empírica que a utilização daquele procedimento, ele traz um benefício, como você pode argumentar contrariamente claro. Aquilo? E como estão as discussões em relação a esse tema e o atual o posicionamento do IASP obviamente, nesse sentido, mas a quantas andam essas discussões? Então, a OAB Nacional tem um assento no Conselho Nacional de Justiça, que existe uma comissão que trata desse assunto, né? E de fato, quem tem legitimidade para isso é a ordem nessa discussão. O que o Instituto tem feito, e não só nessa questão, que essa é uma questão bastante interessante,
porque ela interfere direto no resultado da sociedade. Claro. Porque, do ponto de vista, se nós imaginarmos por que o Brasil, em termos de ranking, está lá embaixo. Porque nos Estados Unidos, quando você tem um problema de crédito, você tem, pelo próprio sistema organizacional que eles têm, em média, você recebe 80% do seu crédito de volta. No Brasil, esse percentual é 16%. Uau. Você tem um problema, muito você tem um problema de credibilidade. Então, o investimento feito aqui, você tem esse problema. Qual é a segurança que eu tenho desse investimento? Então, esses elementos que nós estamos trabalhando no Instituto em algumas dessas questões, servem para subsidiar, aí assim, a ação política necessária, não é? Para se estabelecer qual o rumo. E, nesse caso, o rumo do processo judicial eletrônico. Muito bem. Além dessa iniciativa do IASP, junto com a OAB Nacional, que outras ações você pode destacar, já na sua gestão como presidente do IASP, todas relevantes, claro, mas o que você poderia destacar para nós nessa tua gestão que você reputa importantes agora? O que é fundamental explicar é que o Instituto ele acaba tendo uma atuação muito mais cultural do que propriamente institucional, política, né? Exatamente, em torno do seu quadro associativo. Então, a sensibilidade desse quadro associativo, só para se ter uma ideia, a Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, nós estamos falando de cerca de 300 mil advogados. Isso. No Instituto, nós temos 852 associados. Por que um número tão pequeno? Porque é uma entidade sem fins lucrativos e existe um filtro no ingresso do Instituto. E é um filtro cultural feito, não só da indicação pelas pessoas, mas do currículo das pessoas. E uma outra singularidade do Instituto é que não congrega apenas advogados. Nós temos membros da magistratura e do Ministério Público. Sim. Isso faz com que o Instituto tenha uma capacidade de diálogo muito diferenciada. Não é propriamente uma entidade de classe, né? Apesar de, evidentemente, fazer defesa do Estado de Direito, da questão da legalidade. Então, quando nós encontramos alguma questão que fere a Constituição e a legalidade, ela muitas vezes coincide com a bandeira institucional também, né? E política, né? Mas nós vamos poder, com um pouco mais de calma, aproveitando o nosso tempo, falar de alguns outros projetos que o Instituto tem importantes, não só internamente, mas externamente. Claro. Eu quero realmente que você diga para nós aqui. Inclusive, é uma dúvida que muitos advogados e muitos outros operadores do direito têm, essa forma de ingresso, como funciona a estrutura do IASP, como ele tem, quais são as comissões, qual é... O papel você deixou bem claro para nós, enfim, uma instituição tão antiga e tão importante para o direito como é o IASP, mas eu queria que você explicasse para nós, depois que nós fizermos um breve intervalo, e eu peço licença então, o Enfoque Jurídico volta dentro de instantes. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Para nós da EPD, a qualidade é um conceito que avança além do relacionamento acadêmico, buscando excelência e reconhecimento no cenário jurídico nacional e internacional. A instituição mantém a tradição. EPD, sucesso de quem faz. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico e hoje com a participação especial do Dr. José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, que é presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP. E nós temos uma pergunta que vamos começar o bloco com ela. Eu sou advogado e gostaria de saber da IASP qual o diferencial proposto pela instituição que a diferenciaria das demais instituições já existentes da nossa categoria profissional. Bem, doutor José Horácio, já bem que nós esclarecemos muitas questões a esse respeito, né? Ainda tem muitas dúvidas, mas você poderia dizer um pouquinho para nós, então, em relação à estrutura do IASP, quais são as comissões e como ele funciona?
Na verdade, já explicamos que o Instituto propriamente não é uma entidade de classe, né? Então, o benefício que se presta é muito mais para o próprio quadro associativo, né, do que efetivamente para pessoas que entrariam para ter algum tipo de diferencial no seu exercício profissional. E o ingresso serve exatamente para que as pessoas possam ali ter um espaço cultural diferenciado. As pessoas estudam numa faculdade, depois para graduação, depois para pós-graduação, lato sensu, stricto sensu. A oportunidade que o Instituto dá às pessoas que fazem parte é ter um ambiente de debate que é um ambiente além daquele que se tem num curso de pós-graduação ou de graduação estrito lato sensu, a pós-graduação, né? nas academias em geral. Com esse diferencial que nós falamos, que é um ambiente isento, com a participação inclusive de magistrados e membros do Ministério Público. Então isso realmente dá um diferencial. Mas o que o Instituto tem feito, que é fundamental? Nós temos algumas atividades relevantes, que são atividades, na verdade, abertas, que a reunião almoço é uma delas, que o Instituto faz há 2 décadas. Sim. Nós trazemos sempre uma personalidade do mundo jurídico, das ciências, das artes, para poder conversar com o nosso quadro associativo e com alguns convidados. O Instituto ele tem uma composição formada por comissões ou comitês, como que funciona? Então, dentro dessas atividades, né, que o Instituto tem essas abertas, como eu disse, da reunião almoço, dos nossos próprios cursos. Então existem cursos abertos ao público, existe um curso bastante importante do Instituto, que é de formação de mediadores e conciliadores, que é uma solução alternativa à solução tradicional do Poder Judiciário no sentido da decisão do juiz. Então, aliás, é um curso já tradicionalíssimo. Né, e é um convênio que o Instituto tem com o Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça. Ele é credenciado para formar conciliadores e mediadores e colaborar com isso. Nós temos o curso de oratória, é um curso também bastante relevante e que tem sido frequentado não só por quem é da área do direito, é bastante interessante, pessoas, médicos, engenheiros, professores, né? Professores têm frequentado esse curso. Nós temos inglês jurídico, história e filosofia do direito, quer dizer, daí para se ver que é uma visão muito mais aberta. Nós temos publicações, né, do Instituto, que são tanto publicações acadêmicas como publicações ligadas à área do direito. A revista do advogado, né? Periódico. Um periódico importante do Instituto, né? Que é exatamente essa ideia de perenizar o pensamento que nós produzimos dentro da instituição. Nós temos diversas comissões de estudo, que são comissões divididas entre aquelas de projetos de códigos, que são comissões muito pontuais, como nós temos hoje discutindo Código Comercial, Código de Processo Civil, Código Penal, Execução Penal, Código de Defesa do Consumidor, para falar alguns, não é? Relevantíssimos em termos de código. E temos comissões que são temáticas, né? E essas comissões, então, elas selecionam pontos para o estudo, porque, obviamente, uma comissão como uma comissão de bioética, uma comissão como direito do trabalho, direitos humanos, ela tem, obviamente, uma abrangência muito grande. Claro. E o que então nós fazemos? Que esse é um trabalho ligado com uma diretoria. São selecionados projetos de lei em tramitação no Congresso para que o Instituto possa dar a sua colaboração naquele projeto. E muitas vezes o Instituto tem a iniciativa legislativa. Então, nós identificamos ali e produzimos um anteprojeto. A necessidade de acordo com aquele, ou com o projeto ou a falta dele. E tem vamos dizer, que nós fizemos esse ano, que é bastante relevante, na verdade, para os advogados, não é? Que é a criação da Sociedade de Advocacia Individual. Porque com a alteração em 2011 do Código Civil e a criação da sociedade, a possibilidade da sociedade unipessoal, só o advogado não pode ser... Ficou excluído. Ficou excluído porque precisa alterar o Estatuto da Advocacia. Sim. Então o Instituto produziu esse anteprojeto, debateu ele com as entidades de classe, com a Ordem, com a Associação dos Advogados, inúmeras entidades, e levamos isso para a OAB Nacional,
que era o foro adequado para poder, então, fazer essa discussão. Então, é um belo exemplo de como alterar. Nós temos ainda selecionado, nesse trabalho das comissões de estudo, a questão relativa a projetos de pesquisa, que é um trabalho bastante importante, né, que se faz só no meio acadêmico, e o Instituto consegue desenvolver esse trabalho. Muitas vezes esse projeto de pesquisa, você busca o financiamento, né, para que você tenha pesquisadores contratados, colha dados para poder depois, ao final de um tempo, apresentar o resultado dessa pesquisa. Então é uma contribuição efetiva, inclusive com o intercâmbio estrangeiro, que essa é uma outra atividade que o Instituto tem. Importante, eu sei que o Instituto, aliás, é o que eu quero perguntar depois também, em relação ao Instituto, nesse intercâmbio com outros institutos, e como funcionam outros institutos, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, que você depois pode responder para nós. É bastante relevante isto, porque nós temos até, nesse tempo todo, né, conhecendo outras associações, né, que desenvolvem esse trabalho, que ficam realmente espantadas com a história do Instituto. Né, que para o Brasil tem uma história muito recente, e a história do Instituto é uma história bastante tradicional e com muita produção, não é? E o que a gente nota nas outras instituições, né, é que não existe uma oportunidade de participação como nós temos dentro do Instituto. Né? Então, o nome da instituição, ela abre as portas com uma facilidade enorme para que você vá ao mérito da questão. E a produção de conteúdo, quando se produz conteúdo, o conteúdo ele é fundamental que haja o debate, e esse debate é tempo também. Claro. Não se dá para ter uma ideia genial e imaginar que aquilo não tenha que ser debatida, tenha que ser colocada à prova, tenha que ser contraposta necessariamente. Então, se nós observarmos isso mais uma vez, né, os dados eles são bastante relevantes, no sentido de quanto tempo se leva, por exemplo, para se aprovar um código, ou para se produzir uma lei, ou uma proposta de emenda constitucional. Né? Quer dizer, isso tudo nos mostra que, conforme a relevância do estatuto legal que está se discutindo, você tem um tempo maior de amadurecimento. Claro. Isso mostra também que as decisões judiciais, aquelas de demandas de massa que nós chamamos, ou seja, eu vou discutir, como se discutiu, a assinatura básica de telefone, que isso, todo cidadão tem essa circunstância. Né? O tempo de amadurecimento dessa questão é muito menor do que uma questão individual. Então, isto faz com que se perceba que você possa, então, aplicar ferramentas, né, ou seja, tipos de procedimento para tratar de questões que são repetidas. E isso é uma das disposições que existe num projeto, que é o projeto do Código de Processo Civil. Mas sempre respeitando o quê? Que haja realmente um amadurecimento daquela questão. Não é? Acho que é esse um dos pontos principais do Instituto, né? Assim, esse grupo e essas comissões, enfim, esse funcionamento. Até porque, José Horácio, se nós pensarmos com todo respeito aos nossos legisladores, mas eles não têm preparo, não estão preparados, eles não são juristas ou não são pensadores, né, para poder desenvolver projetos de lei. Eles em que pese nós temos um sistema onde existem as comissões em todas as temáticas, também a Comissão de Constituição e Justiça para cada um dos temas que lá são desenvolvidos, mas penso eu que não fossem institutos como o IASP ou então outras entidades de igual importância, nós teríamos leis muito retrógradas ou então ineficazes. Né? Mas eu tenho aqui que, da experiência que a gente tem do Instituto, fazer uma ressalva. Atualmente, o legislador tem sido muito aberto ao debate. Muito receptivo, né? Ele tem aberto comissões com a participação que tem chamado de comissões de juristas. Então o Instituto sentiu o que nós tínhamos no passado, e quando eu digo passado,
lá pelo... nós estamos falando algo em torno de 60, 70 anos, o Instituto recebia pedidos da Câmara, do Senado, para opinar sobre projetos. Do ponto de vista... Quase como se fosse um órgão consultivo, né, para poder... Isso é muito interessante. Historicamente, você identifica lá, solicitamos do Instituto dos Advogados ou do Instituto dos Advogados Brasileiros, e você tinha essa participação, né? Agora, com o tempo, isso se perdeu muito e agora se resgatou. Então, os advogados, os juristas, os professores têm tido a oportunidade de participar, sim, na formação. Por quê? Porque o legislador percebeu que ele precisa produzir uma norma de boa qualidade, né? Então, ele precisa desse apoio, né? Então, eu tenho realmente que dizer que hoje o cenário, e isso é muito positivo, pensando em termos de política pública, sempre, a nossa visão é essa. Porque é evidente que o telespectador ele pode, né, conosco, que eu trazer vários exemplos dinâmicos, interessantes, mas eles resolvem aquele problema pontual e você continua com aquela torrencial, né, de situações que você não resolve. E a nossa preocupação é exatamente atuar para que a gente possa sanar o problema na origem, né? Que é muito importante. Horácio, vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos para continuar esse bate-papo. Adquira as obras do professor Ricardo Castilho. Filosofia do Direito, um manual indispensável para aqueles que desejam conhecer os jusfilósofos de todos os tempos. E Direitos Humanos, um livro para todos os operadores do direito e os interessados em aprender a evolução do homem. saraivajur.com.br. Para estar bem informado, baixe no seu tablet ou computador o aplicativo do jornal Diálogo Metropolitano. Na App Store e no Google Play ele é gratuito. Notícias do Rio de Janeiro e São Paulo em edições distintas. Você confere com a experiência de 60 anos de jornalismo da Alpha Prime Editora. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico e hoje com a participação do Dr. José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, que é presidente do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. E nós vamos começar agora perguntando sobre o amicus curiae, que eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse tema, e depois vamos falar um pouquinho do direito bancário, as relações de consumo também, para que nós possamos finalizar esse bloco. Muito bem, Ricardo. A atividade do Instituto dos Advogados em relação ao amicus curiae talvez possa ser aquela que melhor materializa o que o IASP pode colaborar em termos de sociedade. A figura do amicus curiae, se pudesse ter uma tradução dessa palavra latina, significa amigo da corte. Então ele ingressa no tribunal, no auxílio de uma questão para o Poder Judiciário, mas sem o interesse. Ele não tem o interesse exatamente que se julgue A ou B, mas ele entra dando informações para que o julgamento possa ser o melhor julgamento possível. Então ele é uma figura de colaborador. Então, dentro da produção exatamente das comissões que nós temos no Instituto de Estudos, esse material que é produzido, ele passa a ter uma utilidade. Porque você leva isso, quando se tem uma questão, e, por exemplo, tem algumas onde o Instituto tem trabalhado, como, por exemplo, uma discussão em relação à possibilidade de publicação de biografias. Sim. De personalidades. Um caso emblemático é, por exemplo, do cantor Roberto Carlos. Sim. Vamos dizer, qual é o valor que prepondera? A personalidade ou a privacidade daquela pessoa? Existe ou não privacidade? As pessoas têm direito a conhecer por ser uma figura pública? Então, o Instituto pode colaborar com essa questão, porque nós não temos o interesse que haja a publicação ou uma determinada defesa individual de um direito. Então, esse trabalho é um trabalho bastante importante do Instituto. E muito interessante. Acho que deu para nós termos uma ideia do que é o IASP, de como ele funciona, mas ficou mais claro ainda para o nosso telespectador de que muito poderia se falar, porque o trabalho é extenso, é muito amplo, né, José Horácio? E só para que nós possamos finalizar esse bloco,
Na sua área de atuação, que é o direito empresarial, o direito bancário, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, dentro da questão dos mercados de capitais e também do direito bancário nas relações de consumo, um pouquinho dos principais os pontos nevrálgicos da questão do direito bancário, né, que afligem os consumidores e, sobretudo, as empresas. Queria que você falasse um pouquinho como é que está essa questão e como é que o judiciário, enfim, tem se posicionado nas questões mais agudas. Bom, Castilho, esse tema para mim é um tema que realmente é apaixonante, né? Não só minha área de dedicação, vamos dizer, profissional, mas acadêmica com a revista de Direito Bancário, e há cerca de 4 anos eu participo de um curso da Getúlio Vargas, que nós damos aulas para os juízes nas escolas de magistratura no Brasil inteiro. Então eu já tive a oportunidade de ir a 20 estados no Brasil, em cursos com os juízes, sobre essa questão relativa ao direito bancário. Então me dá uma percepção muito grande do que... Então nós vamos marcar um outro programa aqui para a gente falar só disso depois. Mas assim, esse curso é um curso onde, na verdade, a gente passa exatamente por vamos dizer, uma evolução jurisprudencial e normativa do direito bancário. E o que é muito interessante, tentando fazer aqui uma apertada síntese, claro, né, no tempo que a gente tem aqui no programa, é que o Supremo Tribunal Federal, a primeira decisão em relação à questão da taxa de juros, que na verdade talvez seja o grande ponto que as pessoas reclamam exatamente da taxa de juros, né, que é cobrado em qualquer tipo de operação bancária. Se deveria haver uma limitação ou não, qual seria o critério dessa limitação. A primeira decisão do Supremo Tribunal é de 1975. Então, observem quase 40 anos já. Quase 40 anos de discussão do mesmo assunto. E por que ela se prolonga? Não é porque ela foi... Porque cada vez vem uma lei nova e a partir daquela lei nova surge uma nova tese e uma nova discussão. E dentro desse cenário é muito interessante, por quê? Porque quando se discutiu, dentro desse marco, vamos dizer, caminhando nisto, não é? Nós tínhamos, então, a primeira decisão em relação se aplicava a lei da usura ou não às instituições financeiras. Foi essa decisão, a decisão de 1975. E o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula dizendo que não se aplicava às instituições financeiras a lei da usura, que existia ali uma limitação de taxa de juros. Então ela era livremente pactuável. Então começou a se construir uma jurisprudência de qual é o limite que você pode ter de juros em relação a isto. Até que veio uma ação direta de inconstitucionalidade, a 2591, que se discutiu então a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para essa limitação. E ela é uma discussão técnica muito profunda, mas muito profunda mesmo. Mas a partir daí começou a mudar o cenário. E aí, vamos dizer, qual é a principal leitura que a gente pode fazer, síntese dessa decisão? Que ficou muito claro que nós temos 2 sistemas. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e o Sistema Financeiro Nacional. Existem circunstâncias onde um prepondera sobre o outro, né? Ficou muito claro no julgamento, mas ainda assim, em termos de política econômica, é o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional que regulamenta a questão da taxa de juros. E ela continua livremente pactuável, com parâmetros. E esses parâmetros, a partir de janeiro de 1999, todas as instituições financeiras, elas são obrigadas a informar para o Banco Central as suas taxas de juros praticadas em todas as operações bancárias. Então, se nós formos, qualquer um que estiver assistindo o programa, for à internet, no site do Banco Central, ele vai poder fazer uma pesquisa tem acesso a essa informação. E tem acesso a essa informação. Então ele pode saber se o contrato que ele assinou está dentro de uma média de mercado ou não. Aquele tipo de contrato, naquela data. E tem por instituição financeira cada taxa praticada e a média. Então ali ele sabe, ele tem uma informação pública se a taxa do contrato dele está dentro de uma média de mercado ou não. É muito complexa a questão. A gente realmente... Porque muitas pessoas, pensando numa massa, eles perguntam assim, mas como é que pode cobrar juros de 14% ao mês, né? Um cartão de crédito, ou então um cheque especial, o uso do limite? Essa é uma pergunta... Então, o ponto todo é o seguinte, o que o Sistema Financeiro Nacional faz a defesa em relação a isto, né? Esta média de mercado é um ponto bastante criticado,
porque pode ter até um raciocínio que poderia existir um monopólio, um cartel, né, em relação a quem decide qual é a taxa, e aí você tem uma manipulação, né? Mas existe, obviamente, uma concorrência entre as instituições financeiras e a gente acompanha isso. Cada vez diminuindo, né? Mas existe. Então, mas isso é uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, será que a média de mercado é um critério razoável, justo, para você ter o balizamento se ele é abusivo ou não aqueles juros? Então, hoje, cada vez mais com os juros caindo, você ter juros como esse citado de 14% ao mês, nos traz uma grande preocupação. Mas o fato é que, hoje, o critério, se nós formos utilizar um critério, que é o critério seguro da jurisprudência, é média de mercado, né? Com as suas variáveis, evidentemente. Por quê? Pelo risco da operação, pelo próprio, a praça. Nós sabemos que São Paulo, Rio de Janeiro é diferente do norte e do nordeste. Claro. Então, esses detalhes também são fundamentais para identificar uma distorção. Eu entendo que quem estuda esta área está em busca de uma solução melhor do que a média de mercado. Na verdade, nós tínhamos na Constituição, no artigo 192, uma disposição que falava a respeito que ela não podia ultrapassar 12%, e que isso foi revogado por uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 40. Com essa revogação e com o julgamento da ação direta de constitucionalidade 2591 que eu comentei, ficou clara a necessidade de uma edição de lei complementar para regular essa questão relativa aos juros. E essa lei complementar nunca veio. Nunca aconteceu. Então o ministro Marco Aurélio, um dos nossos ministros do Supremo Tribunal, faz uma crítica muito ácida em relação a essa circunstância, dizendo o seguinte, que aliás esse é um tema bastante em voga, a omissão do poder legislativo leva muitas vezes o poder judiciário a tomar uma decisão. Então, o obriga, né? Na verdade. O obriga a essa decisão. Só que isto é um tema muito sensível, porque ele acaba afetando hoje o sistema financeiro nacional, é um propulsor do desenvolvimento econômico, das atividades negociais. Então, você tem um problema sistêmico em relação a isso. E mais uma vez, como nós falamos aí em outras opções, sem os dados, sem os elementos, não se tem você simplesmente dizer que 14 é muito alto, o certo tem que ser 10, 12, 8, 7, você tem um problema sistêmico em relação a isso, porque tem a consequência. Existem as chamadas operações interbancárias. O dinheiro ele circula entre os bancos. É um sistema muito complexo, ligado inclusive com investimento estrangeiro. Então aqui, eu não estou fazendo aqui a defesa da instituição financeira, eu estou só realmente colocando que se de um lado, e de fato, o consumidor ele tem que ter uma proteção efetiva, né? Por outro, você tem todo um sistema que movimenta a economia, né? Que é exatamente o setor privado ou público financeiro, né? A grande questão, vamos dizer, talvez o grande tema que se discute hoje, atualmente, é o chamado superendividamento. É isso que eu ia te perguntar agora. Qual que é essa vamos dizer, a grande questão. E isso tem levado as instituições financeiras a uma mudança de postura muito interessante. Então, quem puxar pela memória vai lembrar de algumas propagandas onde ele diz o seguinte, olha, use o seu crédito de maneira responsável. Ou procure o seu gerente que ele vai te explicar qual é a melhor aplicação ou qual a melhor linha de financiamento que você precisa para o seu caso. Mas a questão do superendividamento ela está sendo tratada no anteprojeto de alteração do Código de Defesa do Consumidor, mas é uma tese antiga da professora Cláudia Lima Marx, Isso. que ela tem em função exatamente essa sociedade de massa que nós vivemos, onde o consumo ele é exagerado, então a propaganda que impulsiona a pessoa ao consumo, ela tem que, de certa maneira, responder quando você leva aquela pessoa a consumir sem os recursos necessários para o adimplemento daquela obrigação, ou seja, para ela cumprir com os pagamentos, né? É muito delicado porque isso passa por
também, obviamente, por um elemento fundamental do negócio jurídico, não é? É que você ter consciência daquilo que você está fazendo. Você está fazendo aquilo de maneira livre, não é? Não é um incapaz. Exatamente, Não é? Quer dizer, de certa forma também poderia ferir o direito de liberdade do cidadão, né? Do Então, assim, consumidor. agora, de certa maneira, evidentemente, a pressão que existe em termos de meio social, da propaganda, ela impulsa. Basta a gente ver o exemplo do telefone celular. Pois é, O telefone celular é uma necessidade que a pessoa tenha um determinado aparelho e que sempre troque aquele aparelho. E aí ela entra lá na tal das 10 parcelas, das 12 parcelas, que ela vê se cabe dentro do orçamento. Mais uma vez, voltando na política pública, o que é fundamental para nós? Educação financeira. Educação financeira é algo elementar. As pessoas têm que entender como ela faz um orçamento dentro da casa dela, dentro do orçamento dela, para que ela possa assumir as obrigações e ela tenha consciência que se ela for empregada e ela perder o emprego, ou se ela for empresária e ela tiver uma situação de negócio, de mercado ruim, ela tenha condições de arcar com aquelas obrigações, porque ela teve uma reserva daquilo. Claro, é a questão do consumo consciente, né? Mas não há dúvida. Muito bom, José Horácio, eu agradeço imensamente a sua participação, foi muito esclarecedor, eu tenho certeza que foi um programa muito rico, que vai ajudar muitas pessoas, e eu espero que você possa voltar aqui, sobretudo para falar dessas e outras questões que são relevantes. Foi muito esclarecedora a questão do IASP, que muitos advogados e outras pessoas não conheciam, então muito obrigado pela sua presença aqui hoje, que muito nos honrou. Eu agradeço demais, Ricardo, a oportunidade. E o Enfoque Jurídico é um programa que está à disposição também na tvexito.com.br, e nós voltamos na próxima semana.